Tá gravando. Eita, que coisa boa. Tá gravando. Oh, que coisa feliz. Pode começar, minha gente. Eu só queria dizer para vocês que eu vou deixar minha câmera desligada porque eu tô com medo da internet também me pegar. Beleza? Bruno, por favor, faça as ordens quando puder. Vamos lá. 8h10. Sabe o que é legal? Eu tava falando sozinho e o meu mic tava fechado. É, Então, pessoal, até perdi a beira aqui. Foi mal, calma. Fiz besteira, um minuto. Pronto. Aí, antes de começar, a gente gostaria de saber o que vocês sabem, o que vocês conhecem sobre política e poder, antes pra gente ter uma noçãozinha, pra gente conversar um pouco mais, um pouco melhor sobre esse assunto. Professor, assim, com certeza política e poder estão relacionados, né, principalmente na política partidária, quando se tem as hierarquias, com certeza. E não só, né, as hierarquias dentro da política partidária também, mas fora delas, né, tem intervenção da elite, por exemplo, que a elite, alguns, por exemplo, empresários, não estão dentro da política partidária, mas têm influência na política, sabe, de qualquer forma, né? Para mim política é tudo, sabe? Eu não sei nem lhe dizer uma definição assim, mas para mim tudo se trata de política. Mas na frente a gente vai ver que essa sua definição realmente tá, tipo, certíssima. Muitas pessoas, tipo, alguns falam exatamente isso que você falou. Mais alguém quer falar, pessoal? Rodrigo falou que poder é quem manda, política seria o poder coletivo. É uma concepção de política. Mais alguém? Eu acho Eu que falo... política é todo ato de escolha coletiva. Entendi. É, Então, eu não sei se vocês conhecem essa série. Tipo, eu vou só dar uma. Porque eu gosto de. Nós gostamos de introduzir séries, coisas para interagir com o conteúdo. Inclusive, se vocês quiserem introduzir alguma série no meio que a gente estiver explicando, podem se sentir à vontade. Oi, quem me levantou a mão pode falar, tranquilo. Nossa, minha Bom, professora usou essa série como exemplo ano passado, para explicar sobre esse mesmo assunto. É porque é maravilhosa. Ela. Uhum. As Eu nunca concepções de eu poder. nunca assisti a série, não, mas eu já vi o filme. Tem tipo, um filme sobre o mesmo livro, basicamente. Sim, sim. Para quem não conhece, isso se trata tanto de uma série quanto de um filme e um livro. Até HQ, novel tem. Que é basicamente o mundo que se congelou porque os humanos fizeram coisas ruins com o mundo, digamos assim. A gente poluiu e tentou, enfim, a gente tentou consertar e acabou deixando o mundo pior. Aí o mundo inteiro congelou e um empresário chamado de. É maravilhosa a série. Às vezes é pesada, mas enfim. O empresário chamado Senhor Wilford, ele criou o nome dela é Snowpiercer. Ele criou uma locomotiva, que seria a locomotiva eterna, que ela giraria o mundo inteiro para se manter quente. Tem na Netflix. Se vocês quiserem, eu também posso mandar o link piratinha, assim. Oi, José. Oi, professor. Agora não, lá no grupo Foi eu mando. que eu não estava conseguindo falar, que meu microfone estava desativado, mas que tem uma série também boa, essa roupa é muito boa, mas tem Game of Thrones, né, que ilustra bem legal como é essa relação de poder e política, que um tá ligado ao outro. Sim, sim, sim. Maravilhoso também. Eu agora vou dar uma passadinha. como eu sou do time um pouco mais velho, eu estacionei em Harry Potter. Então,
eu consigo enxergar política e poder em Harry Potter. Quem for um pouco mais de idade, O Senhor dos Anéis, Harry Potter, para mim, eles são exemplos de poder e política. É extremamente importante, antes da gente começar de fato a aula, que Bruno já deu a introdução indicando essa série, que todo o nosso slide, toda a nossa aula de hoje é apenas um ponto de partida, é apenas uma introdução para que vocês possam ir atrás e estudarem. Tá? A gente não quer aqui esgotar nessa aula tudo sobre política ou tudo sobre poder. A gente quer apenas dar uma base para que você, José, para que você, Karina, para que você, Esther, Ramon, todos vocês possam estudar individualmente com a base das nossas aulas. E tem um livro muito legal para vocês. Esse livro pode ser encontrado em PDF. Esse livro ele está disponível de graça, chamado Política para Não Ser Idiota. É de 2 autores filósofos, Mário Sérgio Cortella e Renato Janine Ribeiro, onde traz uma reflexão interessante. O livro ele vai trazer coisas interessantes. O livro vai trazer, por exemplo, uma perspectiva que eu, Áquila, gosto bastante. Essa perspectiva é sobre a ideia de que os gregos, muitas das coisas que nós temos hoje é a influência dos gregos. Né? Fica cada vez mais evidente que tudo que a gente tem no ramo, por exemplo, da cultura, na questão da medicina, na questão do espaço público, ou da própria ideia de cultura no geral, tudo isso é de influência grega, é de influência, os gregos têm uma influência no Ocidente muito forte. E não seria diferente, por exemplo, com a ideia de política, a ideia de polis, ou seja, cidades, política, esse ítica significa uma organização, ou seja, política, a ideia de cidades organizadas. Lembrem-se de que a sociedade grega é um pouco diferente da nossa sociedade agora. Existe uma diferença muito grande. Inclusive, as cidades gregas eram cidades-estados, portanto, elas são independentes. Mas os gregos, e o livro vai trazer isso à tona, os gregos eles têm uma definição muito interessante. O indivíduo que tinha preocupação, presta bem atenção nisso, e se quiserem vão anotando. O indivíduo que tinha preocupação com a vida em comunidade, o indivíduo que tem preocupação que a regra da vida é um por todos e todos por um. O indivíduo que tinha preocupação com aquilo que é res pública, ou seja, a coisa pública, que vai, inclusive, influenciar a palavra república. E o república é uma ideia, inclusive, que vem do latim, que significa coisa pública. Portanto, o que é a coisa pública? É aquilo que é nosso. O indivíduo que tinha essa preocupação na coletividade era chamado pelos gregos de políticos, com K. O que é muito interessante, porque o indivíduo que tinha preocupação apenas com ele mesmo, o indivíduo que tinha preocupação apenas consigo, era chamado de idiotes. Daí que vem a palavra idiota. Portanto, o idiota para os gregos é aquele indivíduo que só tem preocupação com a dimensão privada. A palavra id significa próprio, daí a palavra identidade, daí a palavra idiosincrasia. Portanto, essa etimologia da palavra idiota significa indivíduo privado. E esse livro ele vai trazer essas noções que é muito interessante, porque, de alguma forma, ele amplia a nossa percepção daquilo que é política, porque, às vezes, a gente tem ideia de que, às vezes, são os idiotas que fazem política. Então, Política para Não Ser Idiota é uma boa dica de livro para que vocês possam ler. É um livro leve, vai trazer autores clássicos, vai trazer Aristóteles, vai trazer Platão, vai trazer autores mais modernos. Uma leitura rápida, tem cerca de 90 páginas, vale a pena ler. Podemos passar, Bruno, por favor. Grande parte das noções, como já tinha dito, é de influência dos gregos. Nós temos aqui, por exemplo, uma frase clássica do Platão. Platão vai dizer que não há nada mais vergonhoso do que alguém ser honrado pela fama dos antepassados, não pelo merecimento próprio. É uma das questões de Platão. Platão também traz à tona de que não há nada errado de quem não gosta de política, simplesmente será governado por quem gosta. Olha que interessante. Não há nada errado quem não gosta de política, simplesmente será governado por quem gosta. Portanto, Platão estava trazendo à tona a ideia de nós prestarmos a mais atenção naquilo que é a ideia de política, naquilo que é a ideia da vida em comunidade.
Mas vamos tentar aprofundar e eu espero que com muita calma e com muita atenção você possa refletir o que nós estamos falando hoje. Há uma certa inversão entre aquilo que Aristóteles pensou e aquilo que se pratica hoje. Pois exatamente quando temos condições que serviriam de terreno fértil para que a ideia de política se propagasse, há uma inversão do conceito aristotélico de zoon politikon. Esse zoon politikon vai influenciar, inclusive, na ideia do zoológico. Zoon é o animal, e zoo é aquilo que nós temos ideia de um local onde nós observamos animais. Portanto, zoon politikon é uma definição de Aristóteles de animal político. E depois nós vamos refinar a ideia e vamos chamar de homem político. Por que eu digo que hoje nós temos meio que uma inversão das ideias de Aristóteles? Porque é como se nós, de alguma forma, pensássemos hoje que o homem de bem, o homem bom, é o homem apolítico, a com o prefixo negação. Ou seja, se para esse pensador grego, o homem de bem era aquele que participava da política, segundo Aristóteles, vê-se que hoje prevalece a imagem oposta, a frase do gênero, ele é um homem de bem, nunca se meteu em política. Ora, esse nojo, esse asco, lança um desafio para mim, como educador, como professor, de imaginar que talvez exista uma inversão entre aquilo que Aristóteles pensou, portanto, o homem de bem é o homem que participa da vida da comunidade, e hoje nós temos ideia muito pelo contrário, uma ideia distorcida, que o homem de bem é aquele que não tem passado político. Para os gregos, as assembleias, as reuniões públicas eram fundamentais para decidir justamente a política. A ideia de eclesia, e aí essa palavra eclesia é o vocábulo grego para dar a ideia de reunião. Inclusive a palavra eclesia, que vai inclusive dar origem à palavra igreja mais à frente. Portanto, essas reuniões públicas, essas assembleias, serviriam justamente para que a coisa pública pudesse ser decidida. Ramon, por favor. Professor, você vai explicar, pelo menos a sua perspectiva sobre o porquê teve esse retrocesso em relação à política, da gente negar ela, ou... Vamos sim, mas eu já te adianto, e você, se puder, já anote. Hannah Arendt é uma autora que nós vamos tentar passar hoje, se Deus permitir, se o acaso, se Tupã, se Buda, se todos os deuses permitir, nós vamos entrar em Hannah Arendt, e Hannah Arendt vai justamente trazer à tona do porquê que há essa inversão de política, ok? Mas vamos, então, continuar com a ideia do nosso grande, bonito, inclusive Aristóteles, viu, gente? Para quem quer saber, era mais bonito do que Sócrates. Sócrates era feio, e Platão também. O Aristóteles era bonitinho. Usava produtos Jequiti. Então, vamos lá. Então, o ingrediente, vale ressaltar o seguinte, se a palavra eclesia vai influenciar a palavra igreja, e as reuniões, as assembleias eram chamadas de eclesia, há aí um elemento que você, aluno, precisa saber. O ingrediente religioso era poderoso na vida pública de Atenas e de Roma. Portanto, havia algo de sagrado nas reuniões políticas. Havia algo de sagrado nas reuniões políticas, no sentido de algo que é um impulso externo ao humano, na direção de uma completude do humano. Portanto, a política como arte que nos faz humanos. Essa é a ideia de Aristóteles. Anotem isso. Para Aristóteles, a política é a arte que nos faz humanos. E ao nos tornar humanos, separa-nos, como queria Aristóteles, dos outros animais, de acordo com sua lógica de gênero próximo e diferença específica. Presta muito bem atenção nessa ideia, gênero próximo e diferença específica. Explico. Aristóteles tinha uma fórmula para poder dar uma definição que era de gênero próximo, mas diferença específica. Essa fórmula ajudava a dar definições no campo da linguagem. Gênero próximo, por exemplo, humano. Diferença específica, racional. Gênero próximo, humano. Diferença específica entre os humanos, político. O contrário disso é o idiota. Portanto, o que faz com que os humanos se diferenciem uns dos outros não é o gênero, é a diferença específica. Porque nem todos, para Aristóteles, participam da vida pública. Lembra da ideia do idiota e lembra da ideia do político? Pegaram?
Alguém, por favor, diz sim. Sim, entendeu, obviamente. Sim, professor. Pronto. Sim, sim, professor. Então, ao contrário, desse indivíduo político é o idiota. E, portanto, é menos humano o idiota. O que nos torna mais humanos é justamente essa capacidade do exercício da política como convivência de uma conexão de vida, de uma conexão que nos eleve. Se levarmos em conta Aristóteles, que a finalidade da política é a felicidade, isto é, a eudaimonia. Para Aristóteles, não existia, portanto, eudaimonia sem a política. Também podemos retomar conceitos desse autor a respeito do ato e potência. Então, se ato é aquilo que é, olha a noção de filosofia para vocês, apesar da nossa aula ser sociologia, porque a sociologia dialoga com as áreas do conhecimento. Ato é aquilo que é, potência é a possibilidade. Portanto, para Aristóteles, todos nós temos possibilidade, temos potência para ir atrás, buscar algo, ser ético, ser animais políticos. E o ato é aquilo que é o fato, é o concreto. E creio que nossa possibilidade política e sua transformação em ato pode acontecer se, de alguma forma, nós retomarmos isso. Já a filosofia de Platão, agora a gente vai entrar em Platão, mas só fazendo análise cronológica. Uma dica para vocês. Quando vocês quiserem saber a ordem das coisas, lembrem o seguinte: Sócrates ensinou a Platão, Platão ensinou a Aristóteles, e Aristóteles ensinou a Alexandre o Grande. Essa é a ordem. Um é mestre do outro, ok? Alguém diz sim ou faz reações bovinas. Por favor. Sim, professor. Beleza, beleza. Tudo certo, Pronto, tudo certo. reações bovinas, vamos lá. A filosofia de Platão, por exemplo, ela produz algo muito interessante. Platão que vai inaugurar aquilo que chama-se de Academia de Atenas. Platão tem uma ideia muito interessante. Platão era um grande crítico, por exemplo, da democracia. Platão era um grande crítico da democracia. E a gente vai poder entender por quê. Mas a influência de Sócrates sobre Platão é gigantesca, tanto é que tudo que nós temos hoje, das obras de Platão, são referências a Sócrates. E há uma obra muito importante que você pode ler quando sair dessa aula, chamada A República. A República, ou em grego aquilo que se chama Politeia. Tá? E eu vou trazer apenas um dado que seria interessante. Platão, como é que seria então uma questão do Estado para Platão? Lembra das Olimpíadas? Quais são as medalhas que nós temos nas Olimpíadas? Bronze. Prata e ouro. Para Platão, por exemplo, quem são as pessoas de prata? O professor está travando. Professor? Tá pegando? Agora voltou. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo agora? Sim. Sim, sim, professor. O Diogo Henrique levantou a mão. Diga, Diogo. Eu acho que foi sem querer. Tudo bem. Então, lembra das Olimpíadas. Então, para o nosso grande Platão, existe 3 categorias de almas. O que seria a alma de ouro? A alma de ouro, por exemplo, seria a alma naquilo que é o estado ideal. Aquilo que em grego vai chamar de Calípolis. Essa é a principal ideia de Platão sobre o estado, que vai divergir um pouco da ideia de Aristóteles. Por quê? Porque lembra que para Aristóteles existe ato e potência? Uhum. Lembra isso? Ou seja... Para Platão é um negócio mais ideal, né? Tipo, ele vê em Calípolis aquilo que ele queria que fosse. Exatamente. Não existe a ideia de aprendizado em Platão. Existe a ideia de aprendizado em Aristóteles. Lembra que a ideia de possibilidade, potência. Portanto, eu não sou ético para Aristóteles, mas eu posso vir a ser. Isso é uma discussão que vocês podem, inclusive, pegar com um professor de filosofia. Mas, para Platão, por exemplo, as pessoas já são virtuosas ou não virtuosas, apenas quando tiver a vida, elas vão relembrar sobre isso. Portanto, não há possibilidade não há possibilidade em Platão de você aprender aquilo que é determinado. E no caso que seria determinado,
É porque, para Platão, a alma de ouro, por exemplo, é os filósofos. Por que a alma de ouro são os filósofos? Porque os filósofos, eles caberiam de organizar, de governar a cidade. Dá para entender isso? Portanto, se fizéssemos uma pirâmide, os filósofos estariam na ponta dessa pirâmide e seriam a alma de ouro. Portanto, ninguém, eu ou você, se a gente fosse comum, a gente não poderia ser filósofo. Na verdade, ou nós já somos filósofos, e quando a gente vai viver, quando a gente está na carne, a gente relembra isso, ou não há outra possibilidade de ser filósofo. Deu para entender ou ficou confuso? As pessoas já nascem pré-determinadas para Platão. E as almas de ouro, por exemplo, seria a ideia de que os filósofos, eles governam. Ô, professor, licença. O senhor parou de apresentar, ou senão o outro professor caiu? Eu acho que o professor caiu. Mas eu vou continuar. E aí ele volta. Ok? É porque não tá aparecendo o slide pra gente. Mas tudo bem, pode continuar falando, porque tipo, já não tava passando o slide mesmo. Eu vou Ô, continuar, professor, então. eu não entendi quando o senhor falou da predestinação dos filósofos. Ou seja, nem todo mundo pode ser filósofo? Para Platão, não. Ah, certo. Para Platão, não. Para Platão, existe a ideia de predeterminação. Ok? E quem seria a alma de prata? A alma de prata, para Platão, seria aqueles que fossem os guerreiros. Ok? E quem seria a alma de bronze? Entendi. A alma de bronze, para Platão, seria aqueles que deveriam se dedicar à subsistência da cidade. Com Dá para licença. entender isso? Ô, professor, em Diga. filosofia a gente aprendeu que, acho que era para Platão, que tinha pessoas que nasciam com as almas destinadas a ser camponeses, a ser Exatamente. agricultores, É essas coisas. Então, no isso. mesmo raciocínio, né? Exatamente. Exatamente. Ô, Ok? professor, o pensamento dele tem a ver com a religião, que predestina, em algumas crenças, determinadas características da gente? Não, né? Lembra, por exemplo, que como foi falado, mas eu retomo a ideia de que toda a questão política era muito influenciada pela ideia da religiosidade. Então, sim, tinha muito a ver a crença da época com um tipo de organização social ou política que existia. Ok? Entendo. Dá para entender? Olha, o Bruno retomou. A internet Por que é caiu, importante? a internet da vizinha. Não tem problema. Mas aí, vamos lá. Vamos só, então, fixar, porque Platão não é o nosso foco, é só para que a gente tenha uma base. Na obra de Platão, ele vai discutir as diferentes formas de governo, na obra República, ok? E apresenta uma justificativa racional em defesa daquela que, para ele, era a melhor forma de governo, a aristocracia ou o governo dos sábios. Lembra que Platão é crítico da democracia? Platão não acredita na democracia, ok? Ok, gente? Então, o melhor tipo de governo para Platão é a aristocracia, ou seja, o governo dos sábios, o governo dos melhores. Porque os sábios, que são os filósofos, eles não estão na ponta, não são as almas de ouro. Então, eles são os melhores. Então, dentre as diferentes formas de governo, Platão vai discutir os tipos de governo monárquico, aristocrático, democrático, tirânico, timocracia. Alguém sabe o que é timocracia? Timocracia é como se fosse uma falsa espécie de aristocracia. É como se o indivíduo mentisse, tentasse se falsificar. A isso Platão chamou de timocracia. E oligarquia. Deixa eu dar só uma dica para vocês, tá? A palavra arquia, né, de monarquia, por exemplo, esse arquê significa o quê? Significa quanto estão no poder. Então, monarquia. Monarquia é está no poder. Oligarquia. Poucos estão no poder. Poligarquia. Muitos estão no poder. Anarquia. Ninguém está no poder. Ok? Pegou isso? Deu para entender isso aí?
Reações bovinas? Deu sim, perfeito. Vamos lá. E uma palavra importante. Alguém aqui já jogou God of War? Já. Exatamente. Tem um personagem chamado Kratos, que se escreve Kratos, com K, inclusive. A palavra Kratos, ou Kratos, significa poder. Poder. Inclusive, tem muito a ver com o universo dos deuses gregos, o Kratos. Mas por que eu estou falando isso? Porque autocracia é conhecida como o rei, ou seja, o rei que tem o poder. Aristocracia, portanto, os melhores ou o sábio no poder. Democracia, ao contrário do que muita gente pensa, é o poder do demônio. Nada disso. Eu tenho vontade de matar uma pessoa que diz isso. Democracia é o poder do demônio. Infeliz. Demo significa povo. Então, democracia, portanto, o poder do povo. Pegou essas referências? Deu para entender a ideia do política para não ser idiota? Deu para entender um pouco a ideia de Aristóteles e Platão sobre a ideia de política? Podemos seguir adiante? Uhum. Vamos lá. Certo, pode sim. Vamos lá, Bruno. Opa. Então, pessoal, vocês conhecem Maquiavel? Já ouvi falar, professor. Eu já ouvi falar. Maquiavel, ele escreveu um livro muito interessante chamado O Príncipe Segundo. Obviamente teve o primeiro, mas o segundo aqui é o que nós queremos. Basicamente, o Maquiavel, nesse livro, ele vai dar meio que uma guia de como o príncipe deve agir para se manter no governo e ter um governo top, um governo bom, que dê tudo certo e nada ocorra de mal. Opa. Licença, o sobrenome dele, por acaso, seria Maquiavel Napoleão Bonaparte? Não, né? Porque Seria... tem o Maquiavel que tem esse nome, né? Eu não sei. O nome dele é Nicolau de Maquiavel, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma googlegada agora. É Nicolau de Maquiavel. Entendi. Tanto que, tipo, Maquiavel, algumas pessoas até... Enfim, depois eu falo isso. Mas por que ele aparece com esses chifres e essas características do demônio? Essas características, né? É só por causa do nome ou tem... É só piada, piada. Basicamente, como ele escreveu um livro e ele disse que um príncipe ele tem que fazer tudo, independente de se for moralmente bom ou mal, para se manter no governo, para manter um governo estável, as pessoas atribuem o nome maquiavélico, como coisas ruins. Aí que vem, entendeu? É só uma piadinha, tipo, tem nada a ver com nada não. É só uma brincadeira. Tanto que nesse livro é muito interessante que ele quebra a questão da ideia de política e de poder clássica que a gente estava falando agora. Para que Maquiavel é uma coisa diferente. Para Maquiavel, ele se distancia da antiga política porque ele vai atrás dessa questão de uma coisa que é basicamente uma moral nova. Oi? O professor, ele é o dono daquela linda citação, os meios justificam os fins? Exatamente, é ele mesmo. Quer dizer, eu não sei se ele fala bem isso, mas, tipo, é bem isso o que ele fala. É atribuído ao pensamento dele. Então, sim. Da mesma forma, por exemplo, não sei se vocês já ouviram aquela palavra, aquela frase, conhecimento é poder, do Francis Bacon. Ele não disse necessariamente isso, mas as ideias dele suscitam isso, então a gente atribui essa frase ao Francis Bacon. Da mesma forma, essa frase, os fins justificam os meios, é atribuída a Maquiavel. Só um parêntese. Uma coisa também, tipo, ele escreveu esse livro justamente porque, para o Maquiavel, as pessoas, os seres humanos, eles são ingratos, inconsequentes, falsos, hipócritas, temerosos e gananciosos. Ou seja, para Maquiavel, todo mundo que for amigo dele, ele não vai confiar direito, porque, enfim, né? Ele vai sempre se manter, como posso dizer, prudente. Tanto que uma coisa que ele traz também é a prudência, que para ele, tipo, ele quebra com a prudência antiga, que era do governo de... O governo não, a política e o poder clássico, ele quebra com essa noção de prudência que eles usavam, que era uma noção de prudência de equilíbrio e justiça, e agora a prudência ela vai se tornar um cálculo benéfico
que vai se tornar tudo aquilo que é prudente para Maquiavel é tudo aquilo que serve, tudo aquilo que é ok. Ele também quebra com a virtude antiga, que para a virtude para o pessoal da Grécia, da Roma e tal, era sempre coisas boas, era também relacionado à moral e tal, mas como ele quebra com isso, a virtude dele, ela vai se situar entre o bem e o mal. Não vai ser bem uma coisa bem e mal, vai ser algo que, no caso, que sirva ao meio, que vai sirva ao fim, para dar tudo certinho. Uma coisa também que é muito interessante é que ele também quebra, ele está quebrando com tudo a noção do pessoal clássico, é a questão da deusa Fortuna. Para o pessoal da Grécia, a Fortuna era cultuada como a deusa e tal, e para você obter essa deusa Fortuna, você teria que, através da moral, a coisa legal, você teria que ser bonzinho, teria que fazer o bem e tal. Para Maquiavel, ele está se lixando para isso. Ele vai dizer que para você alcançar a fortuna, você vai ter que ser prudente, como eu já tinha falado, e a fortuna ela vai jogar um monte de coisa em você, vai ser intempéries e atrás de intempéries, mas se você conseguir se segurar depois de todas essas intempéries, todas essas coisas ruins, e se você manter seu governo, isso vai fortalecer seu governo. Isso é uma coisa bem interessante também. Pessoal, isso que o professor Bruno está falando é extremamente importante, porque Maquiavel ele vai ser um autor fundamental para a gente poder entender a política moderna, tá? Então, isso que o Bruno falou, por exemplo, ele não vai considerar algumas questões do mundo clássico, esse mundo clássico é em relação ao mundo grego, tá? Ele vai quebrar com essa ideia. É tanto que nós consideramos Maquiavel, nas ciências sociais, alguém que inaugura a ideia da filosofia política moderna. É o pai da filosofia política moderna, porque justamente ele vai quebrar. Enquanto que os filósofos gregos pareciam, por exemplo, essa ideia de ideal, essa ideia de como deveria ser, né? A política como a forma para trazer a felicidade, não há felicidade sem política, diria Aristóteles. Para Platão, por exemplo, existiria a Calípolis, ou seja, a cidade onde existiam as almas de ouro, prata e bronze. Maquiavel vai quebrar com tudo isso. Com tudo isso. Então, inclusive, Maquiavel não vive no mesmo período que os gregos, está muito mais lá na frente. A gente só situou vocês, trouxe Maquiavel para que vocês pudessem quebrar realmente. Exatamente, Analice. Eu acredito que início da finalzinho da Idade Média. Finalzinho da Idade Média ali, Maquiavel ele se situa. Exatamente o ano que ele nasceu nem é tão importante assim, mas é importante vocês situarem que a ideia de filosofia política moderna nasce com Maquiavel. Um conselho que eu dou a vocês é, pegue aquela amiga falciane, aquela amiga que não presta, dê um livro de Maquiavel e diga assim, você é tão boa que Maquiavel se inspirou em você. Por quê? Porque Maquiavel tem uma crença muito crua, tem uma crença muito... ele não precisa cozinhar, ele é muito direto. Sabe aquela pessoa que quando você bota um vestido e fala assim, eu tô feia, aí a pessoa tá feia, tá feio, tá horrível, a roupa tá feia, não causou bem. Aquele crítico, é um caso Clodovil. Maquiavel é esse, sendo que ele é assim o quê? Com a política. Portanto, ele não está vendo a política como deveria ser, ele está analisando a política como é. Ele faz um diagnóstico da política como é. Portanto, não existe ideais em Maquiavel, tá? Mas vamos tentar ser bem mais rápido para a gente poder adiantar, porque tem muito conteúdo. Eu espero que vocês estejam acompanhando aqui. Maquiavel, ele vai ser importante porque, inclusive, ele vai trazer a necessidade da separação entre política e religião. Então, ele vai ser muito perseguido por conta disso. Ok? Então, uma das primeiras contribuições de Maquiavel é crítica, separação Estado e religião. Não tem sentido, por exemplo, a Igreja Católica, na época, ter também a dominação política. Então, olha só aí essa ideia de separação. Uma outra questão importante é que, se olharmos historicamente, toda historicidade social, analisaremos que o poder religioso, por exemplo, e o poder político, praticamente são as mesmas coisas.
Talvez se a gente olhar o Brasil hoje, no ano de 2021, a gente encontra, inclusive, uma influência da religião na política e da política na religião. Tá? Mas aí é um ponto para que vocês possam refletir e ver se Maquiavel ainda tem espaço para ser analisado hoje. Outra questão interessante é que, para Maquiavel, o príncipe, ou seja, o indivíduo, para ser príncipe, ele precisa ter carisma, ele precisa ter autoridade e ele precisa da coerção. Carisma, autoridade e coerção são as três principais características do príncipe. Uma outra questão interessante é aquilo que é chamado de maquiavélico e maquiavelismo. O que danado é maquiavélico? O que é maquiavelismo? Maquiavel traz uma discussão importante. Ele faz uma pergunta importante. A pergunta é a seguinte: qual o limite do poder? Poder tem limite? Olha que pergunta interessante. Maquiavel faz outra. O que um príncipe é capaz de realizar para se manter no poder? As virtudes são necessárias? Quais virtudes que são necessárias para que se conquiste o poder? Então, ele, criticando o sistema político naquela época, foi muito odiado, foi pouco lido, ele vai ganhar fama depois, seus pensamentos seriam ressuscitados depois por filósofos como Hobbes e Locke, que a gente vai tentar passar por eles também, mas é só para analisar que um fator é interessante se analisar de Maquiavel. O príncipe precisa de súditos e de uma burguesia que possa apoiá-lo e obedecer. Para Maquiavel, por exemplo, é necessário você ter medo mais dos amigos do que dos inimigos, como o Bruno falou. Porque Maquiavel diz que a pior decepção que você pode ter é quando seus amigos que te apoiam te dão um golpe. Te dão um golpe. Às vezes Maquiavel pode servir de autoajuda, né? Mas Maquiavel está querendo dizer exatamente isso. O inimigo você já sabe da ameaça que ele traz. Você não precisa se preocupar. É só você se afastar. Agora, de um amigo, por exemplo, que te apoia, Maquiavel vai dizer o seguinte: os amigos são muito mais perigosos do que os inimigos. É claro que ele está falando isso na ideia de construção do poder. Ele está pensando isso na política. Ele está pensando isso em relação ao príncipe. Mas talvez a gente possa fazer outras associações com essa ideia de Maquiavel. Eu trouxe aqui para vocês, eu deixei aqui duas frases para que a gente possa entender. Lembrando, gente, que a gente não vai esgotar as ideias de Maquiavel aqui. Para mais dicas, leia Maquiavel. Isso, exatamente. Mas a ideia é que vocês tenham noção. A primeira frase: é mais seguro ser temido do que ser amado. O que é que quer dizer isso? Volto a dizer, volto a tomar a ideia de Bruno. Os humanos são ingratos, são egoístas, são ambiciosos, são cobiçosos. Em outras palavras, pode-se considerar que não são confiáveis. O autor ele vai dizer, ele vai oferecer que, enquanto agem em seu benefício e não passam necessidade, as pessoas elas costumam te apoiar. Mas quando as condições se tornam críticas, os humanos tendem a ter mais facilidade em conspirar contra algo e contra alguém, e principalmente conspirar contra quem teme. Uma vez que a gratidão, e aí é muito importante isso, a gratidão por quem estimam tem um caráter ético, e são todos perversos. Uma coisa interessante é manter o temor, manter o medo, manter a punição, não é algo descartado pelo príncipe. Então, nada de tentar organizar todo mundo, nada de We Are The World, nada de não pega as mãos, vamos fazer a linha Criança Esperança, vamos todo mundo cantar o Happy Day, nada disso para Maquiavel. Para Maquiavel tente ser bom, mas quando houver oportunidade, e se houver oportunidade, pratique o mal. Faça com que as pessoas te temam. Não necessariamente Maquiavel vai aconselhar a matar pessoas, porque até nisso, veja como as análises deles é bem detalhada. Diz, Esther. Ô, professor, eu acho bem interessante sobre essa fala que ele fala, porque, tipo assim, tem uma série que eu vi, Once Upon a Time, que fala que é muito fácil alguém que é amado pelo povo ser tirado do poder, porque eles podem
deixar de gostar dele do que alguém que todo mundo tem medo tirar ele do poder. Porque eles vão ficar... É mais difícil que eles pensem, não, vamos tirar essa pessoa do poder, vamos ir contra eles. Porque essa pessoa impõe mais o respeito pelo medo, sabe? E é muito interessante quando você fala isso, Esther, porque Once Upon a Time, ela, de alguma forma, ela ressuscita, ela traz à tona muitos contos de fadas da época, final da Idade Média, início da Idade Moderna. Portanto, essa cultura, não é, meio monárquica, meio dessa aristocracia, ainda permanece. Por isso que existe tanta referência na série Once Upon a Time, que eu gostava também, em relação a Maquiavel. Uma coisa que o pessoal tá falando muito ali no... Já vi umas 2, 3 vezes, se eu não me engano. Ali no comentário foi que Game of Thrones é uma série muito maquiavélica. Tipo, dá pra ver muito o maquiavelismo na Cersei. Quando ela... Eu não sei se vocês já chegaram, não quero dar spoiler, mas em algum momento ela vai chegar no poder. Sinto muito, já foi. Mas quando ela chega no poder, é um jogo de... Meu amigo, vocês vão ver, velho. É muito Maquiavel ali. Once Upon a Time eu acho muito massa, porque, assim, chega num ponto da série que você não sabe mais de nada, né? Exatamente. Porque, tipo, começa tudo nos conformes, digamos assim, dos contos de fadas e tal, e aí de uma hora para outra, tudo vira do avesso, você não sabe mais quem é bom, quem é ruim, quem é que é legal, Você quem não é pode chato. confiar em ninguém, né? Carla, Exatamente. esse movimento que você vai dizer é justamente uma leitura que você pode fazer através de Maquiavel. Porque geralmente nós temos uma ideia de que o conto de fada tem um início, meio e um fim. E o fim geralmente é algo feliz, é algo bom. Acho que é isso que distingue Maquiavel dos outros. Dos outros, porque... Exatamente. Dos outros em geral, mas acho que dos outros modernos também, porque ele acredita no poder por ele mesmo, digamos assim. Porque você pode perceber em Once Upon a Time, por exemplo, às vezes nem há, ou em outras séries, a gente tem a ideia do vilão de que não há uma motivação real, não há algo ali por trás. Às vezes a pessoa só quer, tipo, realmente deter o poder. Tipo, sei lá, o Coringa, por exemplo. Não é que ele tem alguma motivação ali por trás, é que ele quer fazer aquilo e pronto. Exatamente. E já a Rainha Má, de Once Upon a Time, a motivação dela é ferir a Branca de Neve da mesma forma que ela feriu tirando o amado dela, segundo a perspectiva que ela tem, mas a gente sabe que não foi assim. Mas essas explicações que vocês estão dando são explicações que podem ser feitas, inclusive, pela leitura do Maquiavel. Porque como decidir, como é que eu vou dizer, por exemplo, se o príncipe necessariamente é mau? Porque ele pode estar agindo em nome de um bem. Então, essa distinção bem e mal é muito difícil para Maquiavel fazer a leitura, porque na busca pelo poder nós somos capazes de tudo. Portanto, eu quero que vocês foquem, então, em Maquiavel como um autor que vai fazer uma análise crua. Tá? E aí eu vou chamar a atenção para um detalhe, tá? O príncipe deve manter o equilíbrio. Lembrem que Maquiavel está tentando fazer, inclusive, um diagnóstico. Ele está tentando fazer um manualzinho. Um manual. Manualzinho. Isso, é exatamente isso. Um manual de como é a política. Então, o príncipe ele deve manter o equilíbrio entre ser amado e temido. Amado e temido. Dando prioridade ao temor. Mas jamais odiado. Olha, veja só. É diferente para Maquiavel você ser temido e você ser odiado. Porque quando eu te temo, eu não sou capaz de fazer muita coisa contra você, porque eu tenho medo. Mas quando eu te odeio, não necessariamente eu te odeio ou porque eu te temo. Eu posso te odiar por outros motivos. Portanto, até nisso, veja como Maquiavel ele vai ser cirúrgico. Ele vai dizer o seguinte, olha, quando você quiser punir, ele está falando isso como príncipe, é melhor você punir tirando a riqueza de alguém do que matando alguém. Porque matando alguém, você desperta o ódio dos familiares. Olha isso, minha gente. Dá para entender? Ele, tipo, fala que ser temido é diferente de ser odiado, porque se você for odiado, é mais fácil que as pessoas se revoltem contra você. Se você for temido, você vai impor respeito. Exatamente. Para a crença de Maquiavel, isso faz todo sentido. Podemos seguir para outra frase?
Rapidinho, só uma coisa bem rápida. Uma coisa que, para quem assistiu, no caso, ou vai assistir, é o Snowpiercer. Basicamente, eles utilizam muito de uma concepção maquiavélica. Por exemplo, a utilização do poder da violência, que é basicamente quem não seguir as regras deles vão ser punidos de forma ou muito violenta, ou basicamente você vai meio que sumir, assim. Tipo, esse braço congelado aí é um dos exemplos que essa mina fez algo que não devia pela concepção do Wilford. Colocaram o braço para congelar fora do trem e atrás tem uma marreta que vão estraçalhar o braço dela. Mas é justamente uma concepção maquiavélica mesmo, que vai impor o medo para manter o equilíbrio e o poder tranquilo, seguro, pela concepção do Maquiavel, digamos assim. Essa Eu não ideia... entendi. Quando o senhor fala, desculpa, a diferença entre ser temido e ter medo não são sinônimos? Ser temido e... Parou a pergunta, desculpa. Por exemplo, eu acho que o exemplo que Carla falou, que tem diferença entre você ser temido e as pessoas terem medo de você, alguma coisa assim, eu não entendi. Eu acho que... Ter medo de ser... Isso, de fato. Aí tem uma diferença, porque se for odiado, o pessoal vai ter atentado, de todo jeito. Agora, se for temido, vai impor um respeito. Vou te dar um exemplo. Exatamente. Vou dar um exemplo prático. Eu, por exemplo, morro de medo de espírito. Fantasma, algo assim. Morro de medo. Tenho medo. Isso não quer dizer que eu vá atrás. Agora, por exemplo, eu odeio muriçoca e toda vez que eu tiver a oportunidade de matar muriçoca, eu mato muriçoca. Pegou o exemplo? O ódio, ele me motiva a fazer alguma coisa. O temor, ele me trava. Ô, Bruno, tu pode voltar só o slide anterior? Rapidinho. A segunda frase, por exemplo, o homem deve ser ao mesmo tempo um leão e uma raposa, essa palavra que Bruno falou, equilíbrio. Equilíbrio. Por que a ideia de um leão e uma raposa? Porque é ter alta capacidade de adaptar-se, né, a uma corrente de fortuna. E fortuna, para Maquiavel, fortuna é o acaso. É aquilo que você não controla. Para Maquiavel existe o acaso, ou seja, quantas coisas você programa e quantas coisas não saem como você quer. Isso, para Maquiavel, é a fortuna. Virtude é todas as tuas atribuições, é as tuas competências. É aquilo que você se prepara para fazer. Então, se tem duas palavras que vocês podem depois ler, é a ideia de fortuna em Maquiavel e virtude, que Bruno também já falou, que o professor Bruno já falou. Portanto, essa frase, o homem deve ser leão e raposa, é a ideia de você adaptar-se à fortuna e às condições, e o príncipe ele deve ter uma habilidade de identificar quando é possível agir em nome do bem, com o bem, mas também quando for possível fazer uso do mal, que ele assim faça. Ok? Então, pegou? Deu para entender um pouco Maquiavel? Deu para pegar o ponto de partida? Alice levantou a mão. Estou com medo da hora. Vamos lá? Alice, pode falar. Oi, vou tentar ser rápida. Tá me ouvindo bem? Muito bem. Ok, então, para Maquiavel, o único jeito de uma sociedade se manter estável seria essa questão de uma pessoa mantendo o poder, porque, assim, esses dias eu estava resolvendo as questões do Enem de Sociologia e tinha um texto que falava que, tipo, a tribo, ela não tem um rei, mas tem um chefe que não é um chefe de Estado. Então, meio que, tipo, ele não dispõe de nenhuma autoridade, nenhum poder, sabe? E, consequentemente, as pessoas, a população, ela também, tipo, não tem nenhum dever de obediência. Então, assim, o lugar de chefia não é um lugar de poder. Então, assim, para Maquiavel, esse modelo político, ele seria, sei lá, ineficaz? Veja só, lembra que Maquiavel está fazendo um diagnóstico daquela sociedade em que ele viveu. Ele está partindo da Itália. Ele está partindo daquela... Desculpa, era uma sociedade monárquica, basicamente. Aí o diagnóstico é para uma sociedade monárquica desse tipo. De profundas crises, de uma desigualdade absurda, de constantes revoltas, de constantes motins, palavra antiga, se vocês quiserem notar, motins. Então, quando ele está escrevendo as competências do príncipe, ele está analisando à luz dessa situação. Não tem como o príncipe tentar ser ideal em uma sociedade tão problemática como a sociedade que ele está falando. Então, ainda que ele pudesse, ou ele
Inclusive, pela época, ele nem podia se dedicar a estudar outras formas de organização social. Eu entendo o que você está falando. Eu entendo que você traz à tona, por exemplo, que a ideia de poder e de chefe, por exemplo, ela não está presente em todas as culturas. Não está. E a antropologia ela vai estudar justamente essa diferenciação na organização cultural, não é? Mas naquela sociedade, sem dúvidas, ou o príncipe ele seguia esse manual, ou seria impossível governar. Deu mais ou menos para entender alguma coisa? Entendi. Vamos lá, vamos passar. Eu vou correr aqui bem bastante, viu, pessoal? Se vocês... Bem bastante foi ótimo, mas vou correr bem muito. Se vocês acharem que eu tô indo muito rápido, avisem. Basicamente, Thomas Hobbes, ele era um defensor do absolutismo, da monarquia. E por que ele escreveu o Leviatã, que é o que a gente vai tratar agora? Ele escreveu isso porque, basicamente, ele estava vivendo num período que estava tendo uma queda dessa monarquia, e ele, como nobre, queria manter o seu posto, basicamente. Para ele, aí através disso, ele cria o livro Leviatã, que nele existia um estado de natureza. Esse estado de natureza seria basicamente todos contra todos, onde provavelmente vocês já escutaram, ou se não, agora vão escutar. Para ele, seria o lobo, seria o homem do próprio homem, e todos os homens viveriam em insegurança constante, basicamente. Aí o que acontece? Obrigado. Aí, pronto. O que acontece? Para ocorrer uma segurança, de alguma forma, teria que, como todos teriam... também tem uma coisa do direito natural. Todos teriam o mesmo poder para ele. Todos teriam o mesmo poder. Se todos tivessem o mesmo poder, esse poder não valia de nada. Logo, todos teriam que abdicar desse poder e jogar esse poder para um soberano que pegaria todo esse poder e manteria um estado de natureza tranquilo, um estado de paz, em que todos pudessem viver bem, basicamente. E logo, esse seria o soberano, ele seria o Leviatã. Essa imagem que está aparecendo aí na tela seria justamente o Leviatã, que ele une esse cajado aí que está na mão, que meio que tem uma espeninha, seria basicamente a igreja que estaria junto com ele, que ele detenteria o poder da igreja também. E a outra seria, na outra mão, teria a espada, que justamente ele deteria o poder da violência, da coerção, e que quem desafiasse, de alguma forma, essa paz tranquila que ele estabeleceu, sofreria com as consequências. E não sei se vocês conseguem ver, esse seria o soberano, e tem um monte de pessoinhas dentro do soberano, que é justamente o que eu falei atrás, onde seria o soberano, seria a junção do poder de todos e que criaria um poder maior, onde governaria tudo em paz. Só que a questão que muitas pessoas levantam é como, o que garantiria que esse soberano ele desse um governo um governo tranquilo, o que não garantiria que esse soberano não fosse corromper com esse poder. Basicamente, Hobbes ele descarta isso porque Hobbes ele confia absolutamente na moral do soberano, até porque, como eu já disse, é bom para ele, né? Esse livro foi justamente para, como posso dizer, defender o absolutismo, então ele não pensaria para isso. Porque se você está defendendo o absolutismo, naquela ideia de direito divino dos reis, aquele rei ali, aquele cara que está ali no poder, não vai ter nenhum defeito, tecnicamente, exatamente, né? Já que ele é enviado de Deus na Terra. É basicamente isso. Aquila, queres falar alguma coisa? Quero sim, eu só quero complementar o seguinte, tem duas indicações que eu quero fazer. A primeira indicação para mais dúvidas sobre Maquiavel, assistam um vídeo no YouTube chamado Café Filosófico, inclusive já deixei aí nos comentários, Maquiavel, com o professor José Alves de Freitas Neto. É um vídeo super legal e dá para complementar tudo que a gente está falando aqui sobre Maquiavel, ok? E a segunda indicação que eu tenho para vocês é já do Hobbes. Tem um livro muito bom, também está disponível em PDF, também está disponível em forma online, muito bom mesmo, chamado Todos contra Todos. Essa ideia de todos contra todos, do todos contra todos, o ódio nosso de cada dia, de um historiador chamado Leandro Carnal. Qual é a ideia do todos contra todos, o ódio nosso de cada dia? É retomar, talvez, uma das ideias fundamentais do Hobbes,
Lembra que para Hobbes, por exemplo, o homem é o lobo do homem. Ou seja, no estado de natureza é completa barbárie. Sabe como é que você tenta entender um pouco o Hobbes? Pega, por exemplo, não sei se vocês vivenciaram isso, provavelmente sim, mas a greve da PM. Observa como é a greve da PM, por exemplo. Observa como é que as pessoas se comportam geralmente quando há greve da PM. É roubo a todo canto. Roubam tudo, roubam luz, roubam o ovo, roubam a galinha, roubam a árvore, roubam a cidade, roubam tudo. É como se a ausência desses órgãos, a ausência desse controle fizesse com que nós fôssemos bárbaros. Então, talvez o Hobbes, ele sirva para que a gente possa analisar, inclusive, o seguinte: como é que seria a nossa sociedade sem polícia? Como é que seria a nossa sociedade sem leis? Como é que seria a nossa sociedade sem o poder judiciário? E sem o poder legislativo? E sem o poder executivo? Será que nós, no estado de natureza, será que nós nos comportaríamos? Eu não quero nem responder. Eu quero fazer com que vocês possam refletir sobre isso. Então, só complementando aquilo que o professor Bruno está falando, o estado de natureza é um estado de extrema barbárie para o Hobbes. O contrato social é organizado e administrado absolutamente pelo soberano. Existia, portanto, um acordo. Lembra que um contrato, com significa junto, trato, um acordo. Portanto, um contrato é um acordo feito junto. E quem são as partes? A sociedade e o soberano. O poder nas mãos do soberano, e a ideia que sintetiza a frase de Hobbes é o homem como lobo do homem, ou seja, nós não mediríamos esforços caso nos sentíssemos ameaçados, aniquilar, exterminar, acabar com o outro. Ok? Por isso a ideia do contrato social. Pegou mais ou menos aí? Diz, Bruno. Pessoal, a gente pode colocar todas essas referências depois, no final da aula, no grupo da sala, para eles ficarem melhor para eles? Tá bom. Consegue lembrar? Me lembra que eu esqueço. Tranquilo. Se vocês puderem lembrar também, pessoal, vai ser ótimo. Se vocês quiserem também, gente, eu disponibilizo depois o meu WhatsApp. É melhor o Instagram, né? Porque... não sei. Não sei. Para poder... Eu me disponho para poder ajudar vocês. Já até fiquei nervoso. Para ajudar vocês, para tirar dúvidas, para indicar leituras, essas coisas, tá bom? Eu me disponho para isso. Podemos continuar. Tranquilo. A gente vai fazer uma ficha depois e vai disponibilizar para vocês, tá bom? Da aula, sobre a aula todinha. Locke, sim. Então, Locke, ao contrário de Hobbes, como eu tinha falado, Locke não é um monarca. Locke, ele é um liberal. Só que ele defende uma democracia representativa com as bases de uma monarquia parlamentar, que seria, eu não sei se vocês sabem muito bem o que é monarquia parlamentar, mas é basicamente onde o rei está lá, mas quem manda de verdade é o pessoal do parlamento. Estilo Inglaterra. Estilo Inglaterra, falar agora. Exatamente. Aí, para ele estabelecer isso, para ele fortalecer essa ideia, ele criou a lei, tipo, o contrato social dele seria basicamente pautado que todo mundo, eles viveriam, antes de um contrato social, eles viveriam não bem nem mal, ao contrário de Hobbes, que viveria todo mundo num caos, aqui não viveria nem bom nem mal. Mas, às vezes, aconteceria uma insegurança, porque as pessoas, elas teriam, na cabeça delas, direitos naturais que todo mundo pensaria igual, e seriam direitos à vida, à liberdade e à propriedade. Esses seriam os três principais. Nesse caso, para que serve um rei? É mais, tipo, no parlamento, é mais símbolo ele mesmo. realmente atua, não, né? Ele é só tipo a Rainha Elizabeth. A gente sabe que ela é mais ela é a dona do território do que uma pessoa que atua realmente na política, certo?
Mas é um pouco diferente, porque, por exemplo, o sistema hoje da Inglaterra, ele é uma democracia. A questão da monarquia eu falo de Dona Rainha Elizabeth, Dona Rainha Elizabeth, da Rainha Elizabeth, é mais uma questão de simbologia. Por que é um pouco diferente da sociedade do Locke? Porque o parlamento, para Locke, não é que eu escolho o parlamento. No parlamento é a nobreza. É a nobreza que vai escolher. É aquele... Desculpa. Basicamente é aquela questão de... Só quem pode ser do parlamento tem que ter dinheiro, tem que ser branco, tem que ser homem. E, enfim, aí você já exclui, tipo, muita gente. Já não é bem uma democracia, mas na cabeça dele é uma democracia. Mas a grande sacada que Locke vai se diferenciar de Hobbes é como se Locke, numa conversa com o Hobbes, falasse assim: bicha, só tá fazendo a linha Shakira, é louca, 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 tá errada. Sabe? É como se ele fizesse um protesto, porque é completamente diferente. Por que é completamente diferente? Lembra que o estado de natureza de Hobbes, o homem já nasce mal, o homem é o lobo do homem, é o estado selvagem. Para Locke, existe algo chamado tábula rasa, ou seja, o homem não nasce nem mal, ele é revoltado, bem plena. Sabe aquelas bichas plenas? Seria Locke. Olha, nem mal e nem bom. O homem nasce uma folha em branco. A sociedade é que vai lapidando isso. Portanto, essa ideia de que nós nascemos uma folha em branco, olha, nem mal nem bom. Então, já começa a diferença daí. O estado de natureza de Hobbes e Locke são diferentes. E começa outra coisa. Locke vai ser fundamental, além dele ser liberal, como o Bruno falou, além de Locke defender algo fundamental, tá, gente? E aí já fica um conselho para vocês. Locke é aquele que vai ser considerado o pai do liberalismo. Não do liberalismo econômico. Isso vai ser o Adam Smith mais para frente. Mas ele vai ser o pai do liberalismo, por quê? Porque a partir da discussão sobre liberdade religiosa, ou seja, eu tenho o direito de ter a religião que eu quero, cara. Sabe? É como se ele estivesse pensando nisso. Então, essa discussão sobre o respeito do soberano em relação à religião que eu quero ter e o respeito soberano em relação à propriedade privada, ou seja, aquilo que eu tenho é meu, ninguém tira. Então, isso vai diferenciando, por exemplo, Locke. Sabe? Além de uma coisa muito importante, tá? Existir o poder legislativo, ou seja, Locke vai defender essa ideia do poder legislativo, que quem vai obedecer? Todos, inclusive o soberano. E se o soberano não responder, todos têm o poder de retirar esse soberano e colocar a nobreza, colocar um outro. Deu para entender? A diferença? Sim. Uma coisa importante também é que a lei quem faz também é a nobreza. Não pensem que é o povo também não, porque não é. Mas todos devem obedecê-la. Todos devem obedecê-la. Ok? Mas alguém entendeu? Reações bovinas. Maravilha, Esther. Gosto disso. Eu acho que... Sim. Tudo certo? Podemos passar então, minha gente, não vai dar tempo não. Vamos correr. Bora. Sim, aqui. Rousseau. Para Rousseau, diferente de Locke e de Hobbes, o homem nasce bom. Só que a questão é que as relações sociais e o Estado corrompem o homem. E é basicamente como se todo mundo no início fosse bom, tranquilo, até que alguém chegasse do nada e metesse a espada no chão e dissesse: olha, agora aqui é meu território. Em vez de alguém ter chegado lá e, tipo, dissesse: não, bicho, tu tá doido? Tipo, que porra é essa? Eita, desculpa, pessoal, foi sem querer. Aí já foi. Aí, o que é isso, pessoal? Tá gravado, Bruno, pelo amor de Deus, né? Vai ser expulso meu Deus. Do portal. Agora já foi, não tem nem o que mais fazer. Basicamente, o que aconteceu? As pessoas, elas eram, como elas nasceram boas, elas levavam isso na inocência, tá tudo bem, tipo, é dele. Até que as pessoas foram começando a ter muitas pessoas começaram a criar essa propriedade privada e criaram uma espécie de contrato social burguês, que esse contrato social burguês ele só beneficiava o pessoal que tinha grana, que era burguês, como a gente já tem falado, ou era da nobreza.
Aí o que Rousseau propõe? Um novo contrato social que tem como base a vontade de todos. Como outra coisa que eu tinha esquecido é que o Rousseau, ele é um defensor da democracia participativa. Tipo, aquelas que a gente vai lá, todo mundo se reúne num lugar e começa a conversar e começa a debater até chegar numa única opinião, ou enfim, vocês devem ter entendido. Basicamente, ele era a favor disso. E esse Júlia contrato levantou a mão, social... Bruno. Oi, desculpa, é porque eu não tô vendo a apresentação. Pode falar, Júlia. Pode falar. Acho que ela levantou sem querer. Tudo bem, faz parte. Acontece. Basicamente, professor, mas esses pensadores eram da elite, né? Sim, Oi, eles eram. foi que Eles eu saí eram. sem querer, desculpa. Essa questão, Tranquilo. quando ele fala que o homem nasce bom e é o Estado que corrompe, ela tá. É porque tem no naturalismo, é uma questão ligada a isso? Eles se inspiraram nisso, o pessoal no naturalismo. Eles são. Desculpa se eu Não, estiver fugindo do assunto. eles são todos justos naturalistas. Essa ideia foi, tipo, eles acham que foi assim. Eles não têm prova, não tem evidência nenhuma. Eu não sei se essa foi a sua pergunta, mas eu acho que foi. Se não tiver, não tiver respondido, pode perguntar de novo, que eu tento ajudar. É assim, Júlia, é como se lembra que o Locke, ele fala para Hobbes assim, bicha, só tá fazendo a minha Shakira? Você lembra que o Locke falou isso para Hobbes? Aí vai vir Rousseau e vai dizer o seguinte, olhem, Locke, quem tá fazendo a minha Shakira é a senhora, desde de ser falsa, desde de ser mascarada, desde de ser falciane. A senhora que está fazendo a minha Shakira. Por quê? Por quê? Porque Locke não defende a ideia de propriedade privada? Não é isso? Sim. Concordam com isso? Infelizmente. Isso vai ser justamente para Rousseau, e uma dica para vocês. Rousseau vai ser um dos primeiros teóricos daquilo que a gente vai chamar de esquerda, certo? De esquerda, que depois vai ser conhecido por Marx. Por quê? Porque Rousseau vai dizer o seguinte, olha, a acumulação de propriedade gera desigualdade. A acumulação de propriedade gera desigualdade. Mas aí só falei isso para retomar para Bruno. Desculpa, Bruno, te atrapalhar, meu bem. Não, dá tranquilo, relaxa. Sinta-se à vontade. Como a Cléa já disse, o Rousseau falou pro Locke, você está metendo louco, que não é bem assim, que a propriedade privada, na verdade, é um problema, e a gente tem que falar com o povo para criar um novo contrato social na base da vontade geral. Tipo, nas vontades não parciais do pessoal, mas no conjunto, de encontro, o que for de encontro com a vontade de todos, a gente vai criar uma lei com isso. Assim, todo mundo que conseguiria criar leis, todo mundo conseguiria criar leis, e ainda assim, essas pessoas iam, como posso dizer, efetivá-las não, esqueci a palavra. Sofrer essas leis, não é bem sofrer, mas teriam que obedecer às leis que elas mesmas criaram. Se submeterem. Exatamente, sim, se submeterem. Aí, basicamente, esse contrato seria basicamente originado da equidade de todos, e o governante ele estaria lá só para garantir que essa vontade geral de todo mundo fosse tranquila, fosse cumprida. E se ele não cumprisse, se ele fosse um líder corrupto, o pessoal podia tirar ele e eleger outro, tranquilamente. E só para que... aí a gente pode pensar assim, mas Rousseau era tão louco, Rousseau acreditava tanto, então, na bondade, porque o humano já nascia bom, é aquilo que ele vai chamar do estado de natureza de bom selvagem. Isso é quase impossível. A gente não pode esquecer, então, das sociedades indígenas. Não há propriedade privada nas sociedades indígenas, não há desigualdade social nas comunidades indígenas. Portanto, o que Rousseau estava pensando em estado de natureza é algo muito semelhante, por exemplo, à vivência dos indígenas, nesse sentido. Ou seja, a não guerra por comida, a não guerra por propriedade, a não guerra... Portanto, essa ideia seria a ideia de estado de natureza em Rousseau. E só complementando o que Bruno está dizendo, caso o soberano, por exemplo, ele não fizesse a vontade geral, justamente o povo poderia ir, tirar esse soberano e colocar um outro, de forma mais direta, já que ele defendia uma democracia mais participativa, uma democracia direta, né? Então, essas seriam as ideias
de alguma forma, básicas. E, de novo, a gente não quer esgotar, não. Até pelo número de teóricos que a gente está fazendo aqui hoje, a gente não tem como aprofundar neles. É só dar uma base para que vocês possam ir atrás e pesquisem. Deu para entender até agora os contratualistas, Hobbes, Locke, Rousseau? Alguma coisa deles? Podemos continuar? Eu estou com medo que daqui a pouco só fique 2 pessoas na sala, eu e tu, Bruno, porque o pessoal está saindo já. Tranquilo, pessoal, eu vou falar bem rápido porque esse cara tá aqui do Dredd. Basicamente, ele tá aqui porque ele, tipo, basicamente é como se ele seguisse os preceitos de Rousseau. Ele quer estabelecer uma democracia participativa e que siga a vontade geral. Eu vou falar só isso porque a gente tá sem tempo. E ele era do Snowpiercer, eu acabei de esquecer. Sim. Pode falar, Aquila, eu vou ter que sair rapidinho, já volto, tá bom? Tá bem, pode... Só não me abandona. Mas vamos lá. Já volto, gente, quem foi que perguntou aí sobre a ideia de por que eu achava que existia uma inversão entre aquilo que o mundo grego pensava e aquilo que o silêncio falou? Perguntou assim, por que é isso? Fui eu, professor, que perguntei se o senhor ia explicar sobre isso. Tá travado. Professor, travou. Jesus. Alô, tá pegando agora? Estão me escutando direitinho? Pode repetir? Posso sim. Hannah Arendt é uma pensadora contemporânea, certo? Quando eu digo contemporânea, não é que ela está viva hoje, é que entre esses autores até agora que nós falamos, ela é a mais próxima da gente, ok? Ela é uma pensadora do século XX, ok? Por isso que ela é uma pensadora babada, porque ela consegue falar sobre muita coisa, principalmente na área de filosofia, ela dá grandes contribuições para a sociologia, e a gente vai tentar dar um pontapé inicial hoje. Tudo bem? Tudo bem, Ramon? Ramon, fala comigo. Ramon, em nome de Jesus Cristo. Oi, tudo Ramon. certo. Pronto, vamos lá, Tudo Ramon. certo. Presta atenção. Hannah Arendt, ao contrário, por exemplo, de Maquiavel, Maquiavel não vai fazer uma análise crua, ele não vai quebrar com aquela influência grega. Hannah Arendt vai ter uma ideia ao contrário. Hannah Arendt vai dizer o seguinte, caramba, aquela ideia grega é fundamental. É fundamental. E a gente vai entender por que para Hannah Arendt, aquilo que, que os gregos pensavam como espaço público, como política, era fundamental. E é justamente por ela analisar que aquilo era fundamental, ela vai dizer o seguinte, olha, como a sociedade está hoje, e provavelmente como ela vai continuar, vai ser um horror. Entendeu? Vai ser boca de confusão. Mas vamos lá. Hannah Arendt, ela vai ter um livro importante chamado A Dignidade Política. Tá até aí, no primeiro tópico dessa lauda, a dignidade política. E o que é a dignidade política para Hannah Arendt? A dignidade política é a dignidade do ser humano. Olha aí, já dá para analisar já que ela tem um pensamento próximo, por exemplo, de Aristóteles? Dá para compreender essa primeira ideia? Sim, a dignidade política e a dignidade do ser humano. Ela tem uma referência muito forte dos gregos, onde o ser humano foi definido por Aristóteles como um animal político, a democracia das cidades gregas e toda aquela participação do indivíduo na comunidade. E a política como sendo o motor da vida coletiva. Então, para Hannah Arendt, se quiserem anotar, para Hannah Arendt, a política é o motor da vida coletiva. É o que nós hoje chamaríamos de cidadania, a partilha do poder, a participação direta, pois naquele tempo era possível, numa estrutura democrática, o poder era partilhado. Agora, vale levar em consideração, quando a gente fala que na Grécia Antiga o poder era partilhado é sempre importante vocês analisarem o seguinte, quando alguém falar, na época dos gregos havia democracia, faça a pergunta, para quem? Esse é um segredo, é o cui bono da história. Tá, deixa eu escrever aqui para vocês. Ó, cui,
Cui bono. Eita, nem foi. Foi? Foi ou não foi? Pronto, foi. Cui bono. Essa expressão do latim significa a quem interessa. Quem se beneficia? Os historiadores costumam fazer essa pergunta quando alguém confirma qualquer coisa. Essa é a melhor coisa que já existiu. Cui bono, ou seja, para quem? Quem se beneficiou com isso? Portanto, toda vez que vocês analisarem a democracia grega, a política grega, aquilo que é coisa pública, lembrem cui bono. Isso não vale só para os gregos, mas vale para tudo, tá? Fecha parênteses, vou voltar para a ideia. Portanto, a política, que é aquilo que é essencial para Hannah Arendt na vida humana, a política acontece para Hannah Arendt no espaço entre as pessoas. Presta bem atenção nisso, o espaço entre as pessoas. E o que ela chama de entre, há um capítulo no livro A Dignidade Política chamado justamente esse, entre. Então, o espaço entre é o espaço em que você está ao lado do outro. É aquele espaço que faz com que os dois possam se comunicar de maneira até mesmo conflitiva, mas do ponto de vista de um conflito dirigido para o bem da comunidade, para o bem da cidade. Então, ela diz que a vida política não se realiza em nenhum espaço particular, mas se realiza entre os indivíduos. Deu mais ou menos para entender o que ela vai dizer que é o espaço entre as pessoas? Portanto, o que é política, Ramon, é o que está entre nós dois. Política, Caio, ela é o que está entre nós dois. Política, Esther, é o que está entre nós dois. Portanto, tudo aquilo que está entre é aquilo que vai sendo dito como um espaço da política. Tá? E a política, e esse espaço entre é um espaço de conflito, isso é, de discordância, de muitas vezes de não concordância, mas é fundamental que exista essa concordância, porque assim existe a ideia do debate, existe a conversa, e, portanto, ela acredita na grande prerrogativa da palavra. O que é essa prerrogativa da palavra? Pelo amor de Deus, se vocês quiserem anotar, anotem. Hannah Arendt acreditava que a palavra, ela tem um poder de deter a violência. Portanto, ela vai dizer o seguinte, olha, se a política acontece entre eu e você, Ramon, se a comunicação que a gente tem, a partilha da vida em comunidade, se os nossos encontros e desencontros dentro daquilo que é o espaço público permitem com que a gente converse, por que a gente se mata? Se tudo pode ser resolvido através do diálogo. Portanto, para ela é muito interessante que dentro do espaço político haja violência. Porque para Hannah Arendt tudo pode ser resolvido, inclusive com a capacidade de comunicação entre no espaço público, entre os indivíduos. Ok? Então, você já nota logo que essa ideia dela é uma ideia que se aplica na realidade. Essas ideias da Hannah Arendt têm uma ideia que se aplica, por exemplo, na realidade, acontece frequentemente na realidade da gente? É uma pergunta. Sim. E aí? Sim. Sim, acontece. Mas nem sempre. Nem sempre. Porque se política fosse resolvido através do diálogo e da comunicação, nós não mataríamos uns aos outros. Nós não destruiríamos o outro. Da política brasileira. Muito bem, Júlia. Eu acho que nem é só brasileira, mas é como quase mundial. Então, isso vai fazer com que a Hannah Arendt, tenha uma visão muito pessimista da realidade. Porque ela vai dizer o seguinte, não acontece isso hoje. O ser humano vive no espaço público, o meio ambiente do ser humano é o espaço público, é uma verdade, mas não há Travou aqui, não sei se você está escutando a gente. Acho que ainda ele tá... Alô? Pegou agora? Voltou. Opa, agora voltou.
Voltou, pode falar. Voltou. Só que teu Posso mic continuar, tá então? fechado. Pode. Posso? Então, Hannah Arendt vai ser muito pessimista com a realidade, certo? Justamente por isso. Quero dizer o seguinte, então, embora a gente vive em um espaço público, mas a gente não se comporta como se vivêssemos em um espaço público, portanto, em um espaço entre as pessoas. Para Hannah Arendt, por exemplo, a política deixou de ser a gerência do bem comum e passou a ser a administração das necessidades dos indivíduos. Ok? Então, no momento em que o Estado passa a gerenciar a necessidade dos indivíduos, os indivíduos passam a depender do Estado para suprir suas carências, a política, a liberdade fica subordinada a esse tipo de situação. Deixa eu dar um exemplo claro para que você entenda e você não pense assim, esse professor está voando muito. Para Hannah Arendt, nós hoje nos tratamos sempre na primeira pessoa do singular. A gente não se trata na primeira pessoa do plural. Ou seja, o eu é mais importante do que o nós. Se o eu, para os gregos, era sinônimo de idiota, e o nós era sinônimo de político, lembra disso? Para Hannah Arendt, estamos fazendo justamente esse movimento contrário. Ramon levantou a mão. Professor, esse foco no eu é uma consequência do liberalismo, né? É possível você interpretar dessa forma, sim, é possível, mas eu acho que não é só isso. Eu acho que não é só isso. Eu acho que talvez existam elementos, mas sem dúvidas tem sentido em relação ao que você está falando. Tem sentido, sim, o que você está falando. Outra coisa Mas... outra coisa. Então, para ela, tipo... Eu não sei se eu ainda vai chegar nessa parte, mas se para ela o desinteresse em relação à política está sendo gerado por conta da individualidade, é? Exatamente, Pessoal. essa hiperindividualização, essa concentração. Lembra isso, gente, é só você analisar hoje. Quando as pessoas vão à rua, as pessoas geralmente falam assim, o meu Brasil não é esse, a minha família. É sempre aquilo que é meu como motivo de luta, e não aquilo que é nosso. Dá para entender isso? As pessoas lutam é uma no Brasil... exteriorização de uma moral pessoal, querendo ou não. Exatamente, essa hipervalorização, Carla, é justamente isso. É como se a gente fosse lutar, mas lutasse em prol de um mundo que nós pensamos, e não no nosso mundo. Dá para entender isso? E embora pareça ser uma coisa... isso é tão criança, isso é tão bebê, isso é tão infantil, mas não é. Então, há uma palavra muito importante para a gente entender. O pensamento de Hannah Arendt sobre a descrição daquilo que estava sendo a realidade dela no século XX. É como se o Estado fosse cliente das pessoas e as pessoas fossem cliente do Estado. O Estado, portanto, ele não tinha aquele papel de proteger aquilo que é nosso, mas de proteger e de dar oportunidades para as minhas questões. Então, é como... Vejam se você analisa isso. Um Estado bom hoje é um Estado que me dá emprego. Consegue notar isso? Muita coisa do que a gente trata que é bom hoje no campo é porque me agrada. Então, é sobre isso que Hannah Arendt está falando. Alice. Desculpa, Aline. Professor, deixa eu ver se eu entendi. Para ela, ao invés de a gente pensar tipo, no coletivo, começaria a pensar só na necessidade pessoal. Isso. Entendi. Então. E não é só nem nas necessidades. Porque necessidade, por exemplo, a necessidade... eu preciso comer é uma necessidade. Não é nem necessidade. É mais do que isso. Tudo é voltado, tudo, até o supérfluo, é voltado para mim. Sabe aquela música de Musa do Calypso? Não sei se é do tempo de vocês. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. O indivíduo se conjugando em vários eus. É do nosso tempo. Pronto. Vamos dizer, ponto. Escrevam para a Musa, para a Priscila, assim, diga assim, menina, Hannah Arendt, se ouvisse tua música, ela ia ficar encantada. Porque é justamente essa a ideia. Ok? Então, o Estado como cliente do indivíduo, o indivíduo como cliente do Estado.
Por que eu estou falando isso e por que é importante a gente perceber isso como ponto de partida, gente? Porque se eu me concentro... Gabriel levantou a mão. Gabriel. Professor, quando ela fala o que o Estado e o indivíduo é cliente um do outro, é meio que uma relação simbiótica? O Estado depende do indivíduo e o indivíduo do Estado? Não sei se deu para entender direito. É. Exatamente isso. Porque, veja só, o Estado, ele tem que me oferecer oportunidades. Dane-se se ele oferece oportunidade ao outro. Ele tem que me oferecer oportunidades. Em troca, eu devo pensar em um Estado que me agrade. E o Estado deve pensar no indivíduo que vote nele. Então, é justamente a individualidade do Estado pensando no indivíduo, no voto ou em qualquer outra coisa. Eu vou agradar o meu público. Vou dar um exemplo claro. E aí eu não quero de nenhuma forma falar de política. Ou, melhor, falar de política partidária, porque falando de política a gente está aqui. Ok? Mas vamos lá. Vamos supor que em um país específico exista um presidente específico. Vamos dizer que o nome desse país é Free Fire. Pronto, pensei aqui o nome de um país chamado Free Fire. Não sei por que pensei Free Fire. Vice Gabriel. E nesse país chamado Free Fire, existe um presidente que se elegeu com valores mais conservadores, o que não é necessariamente um pecado. Mas aí, quando esse presidente assume, ele deixa de governar para todos. Ele se esquece, por exemplo, que num país que ele se elegeu, chamado Free Fire, existem gays, existem heterossexuais, existem bissexuais, existem assexuais, existe uma infinidade de possibilidades de orientações sexuais. Mas ele não se concentra nessa diversidade e governa apenas pensando no modelo heteronormativo. Isso também é ter o indivíduo como cliente. Porque o que é que um cliente faz? Me compra. Eu tento agradar o meu cliente. E como é que eu agrado o meu cliente? Focando nele. Ou seja, um presidente perfeito seria um presidente que governasse para todos. E não para um grupo específico. Porque se ele governa para um grupo específico, esse grupo é cliente dele. E ele é cliente desse grupo. Pegou? Mas esse exemplo desse país Free Fire, ele não existe, tá, gente? É só devaneio. Não existe isso na realidade, não, tá? Confundi mais ou expliquei mais, Gabriel? Não, eu consegui, obrigado. Conseguiu mesmo? Aham. Vamos lá. Então, se eu e Gabriel pensamos apenas individualmente, se Carla, se Ramon, se Aline Guedes e Aline Cecília também pensa de forma individual, o que é que nós temos em comum? Esse pensamento individual. Lógica aristotélica. Certo? E é justamente por sermos tão homogêneos, no sentido de que somos muito parecidos, porque todos nós pensamos apenas em nós mesmos e não no outro, onde fica muito fácil para controlar as massas. Olha aí. Preste atenção que isso é um conceito importante para Hannah Arendt. Inclusive, há um livro muito bom dela, chamado Eichmann, em Jerusalém, onde ela vai dizer o seguinte. É justamente por essa capacidade, é justamente por as sociedades serem tão homogêneas, e isso, do ponto de vista analítico, facilita muito o controle. Porque se eu estou concentrado apenas em mim, se vem uma ordem para mim, eu preciso realizar, porque o foco está em mim. E é justamente com essa análise, com esse diagnóstico, que ela vai analisar, que ela vai avaliar o fenômeno do nazismo. Então, para Hannah Arendt, por exemplo, o nazismo não aconteceu, não foi porque os alemãos eram monstros ou eram endiabrados, não.
Aconteceu com os alemães aquilo, os alemães foram... o nazismo aconteceu com os alemães justamente porque o foco dos alemães estavam apenas na vida particular deles próprios e, mediante uma crise forte financeira, isso, aquilo, outros, eles concentraram como inimigo quem estava ameaçando. Ou seja, eles não pensaram na coletividade, eles não pensaram, por exemplo, na humanidade como possibilidade, eles concentraram apenas em se salvar. Ok? Ramon. Oi, essa analogia que ela fez, né, a Alemanha, tal, em relação ao nazismo, também se aplica à questão dos Estados Unidos, né, com o imperialismo e toda a questão do nacionalismo exacerbado que o estadunidense tem, sabe? Sempre a América em primeiro lugar e pronto. Muito individualista. E é justamente por analisar. Ramon, você automaticamente identificou um outro país, né? Como um fenômeno desse olhar para ele próprio. É justamente por isso que Hannah Arendt vai dizer, olha, isso não torna a Alemanha monstruosa. O que não quer dizer que ela está dizendo que é certo aquilo que fez. Muito pelo contrário, isso dá uma gravidade muito maior. Porque ela vai concluir o seguinte, aquilo que aconteceu com a Alemanha não foi algo excepcional, não. Aquilo que aconteceu com a Alemanha pode acontecer com qualquer país. Basta ter indivíduos que agora não vai sair, não. Homogeneizados, isso. Basta ter indivíduos concentrados apenas neles próprios, basta vir uma situação de crise, e situações como essa pode vir a acontecer de novo. Portanto, essa crença pessimista em Hannah Arendt é muito forte, porque isso pode acontecer em qualquer momento. Exemplo, é claro que não foi o nazismo de novo, claro que não. Mas como é que geralmente os países tratam os refugiados? Como é que tratamos os refugiados? É uma questão, especialmente você responder, só reflita. Carla, levanta a mão. Foi para falar dessa questão do que você falou, que os alemães não eram monstros e tal. E eu vejo um reflexo disso, por exemplo, na cultura do estupro, que é uma dificuldade muito grande no Brasil, no mundo, no geral, tratar realmente a cultura do estupro, porque uma vez que você fala, por exemplo, sei lá, todo homem é um estuprador em potencial, e aí os homens ficam extremamente ofendidos, porque eles não entendem que está se falando de uma cultura do estupro e não de seres masculinos pontuais, digamos assim. Não é que você está criminalizando todos os homens, mas é que, por exemplo, ao você colocar um estuprador como um monstro e não perceber que ele pode ser uma pessoa do seu cotidiano, da sua família, do seu entorno, você está excluindo, digamos assim, a individualidade dele e as diversas partes da sociedade que ele pode ocupar. Então, assim, essa questão do cidadão de bem, por exemplo, dele não poder ser esse monstro, é o que torna muito mais difícil de se combater a cultura do estupro. E eu acho que foi mais ou menos isso que aconteceu na Alemanha nazista. Era difícil naquele momento de se combater, porque os alemães eram tratados como monstros. E aí não se percebia que eles eram pessoas do cotidiano, pessoas normais, digamos assim. Exatamente isso, Carla, que a Hannah Arendt vai analisar no julgamento de Eichmann. Ela vai dizer, olha, Eichmann é um indivíduo que tem família, que comemora o Dia dos Pais, que compra docinhos para as filhas. Eichmann é um indivíduo que ama a sua esposa. Eichmann é um indivíduo que frequenta a igreja. Eichmann é um indivíduo que tem o seu emprego, que acorda cedo. Portanto, ele é um indivíduo normal. Ela não está, por exemplo, isentando a crueldade do nazismo, não. Mas esse diagnóstico faz com que o nazismo ele torne uma proporção muito maior. Então, é isso que você está falando, Carla. A ideia de que, olha, às vezes o estuprador, ele não está distante, ele está no nosso cotidiano. E aí existe um conceito fundamental para Hannah Arendt, que eu queria dizer para vocês, que é a ideia de banalidade do mal. Ou seja, o mal, ele é banal. O mal está em qualquer lugar.
A todo momento. Nós somos potencializadores desse mal possível. Nós podemos exercer esse mal. Basta nós termos um motivo significativo para isso. Portanto, é esse o ponto de partida para Hannah Arendt. Deu para entender? Vamos lá, Genailson. Deu sim, professor. Eu só queria também falar, porque isso foi um assunto, acho que é bem tratado hoje à tarde na monitoria de história, que era sobre, foi tratado sobre a questão da Segunda Guerra Mundial, do nazismo, que um do lado da história leva a gente a acreditar de que os alemães são os mais perversos. Por exemplo, na história do nazismo, Hitler era preconceituoso, era xenófobo, era tudo que, assim, muito, ele não aceitava aquilo que não era o ideal para a população ariana, na visão dele. E a história passa pra gente sendo contada a partir dos mocinhos, de quem ganhou a guerra. Só que essa mesma história não conta, do outro lado, de que essas sociedades também, por muito tempo, foram monstruosas. E ainda são em certos aspectos, né? Mas, por exemplo, a Inglaterra, ela foi escravista por um longo período de tempo. Os Estados Unidos criou a lei do apartheid com a população negra. Até a metade do século XX, se não estou enganado, tinha a cura gay, tinha a cura gay por castração química que eles faziam. O professor mesmo citou que um dos caras, que foi um dos mais responsáveis para a derrubada da Alemanha, que foi um matemático que conseguiu descobrir o código e descobrir o código alemão e descobrir aonde eles estavam, onde eles iam atuar e assim combatê-los, era um homossexual. E esse cara foi submetido à cura gay e ele terminou se suicidando. E isso é um lado que a história não nos passa. Então, ao mesmo tempo que a gente vê ou somos levados a acreditar que só um lado da história são os perversos e os outros são os mocinhos, esses mesmos mocinhos também são perversos em certo momento. Então, eu acho que eu entendi o pensamento de Hannah Arendt nesse sentido. Exatamente, e torna muito pior. E torna muito pior. Eu concordo com você que a ideia de que quando a gente diz que uma pessoa específica ela é do mal, quando a gente ressalta a maldade dela, é porque a gente quer que o foco fique nela, para muitas vezes livrar das nossas próprias maldades. É uma reflexão mais ou menos assim que você está falando, porque há outros países realmente que foram escravistas, que fizeram regimes muito parecidos, mas não necessariamente, quando a gente faz isso, quando a gente foca nas maldades que existem, a gente não está querendo dizer que aquela maldade é menos pior do que a outra. Não, maldade é maldade. Ela não está, de novo, dizendo que o nazismo foi uma coisa boa. Ela está dizendo que aquilo que aconteceu foi normal para aquele povo e pode vir a acontecer de novo, caso aconteça as mesmas características. Eu prometo, depois, tentar ver se a gente consegue fazer uma aula sobre isso, sabe? Sobre a banalidade do mal. Vamos só continuar. E eu queria pedir, gente, não sei se o professor Bruno concorda, se a gente pode ir até às 10 horas. É possível? Porque senão a gente não vai conseguir fechar. Só 13 minutinhos. Pode. Posso falar rapidinho aqui? Pode sim. Pode falar. Essa questão da Segunda Guerra, o que acontece, assim, que eu vejo acontecendo muito é que quando a gente fala da questão dos crimes de guerra, se fala muito sobre os crimes de guerra da Alemanha, principalmente, e da Itália. E não se fala muito dos crimes de guerra do Japão, que estava ali aliado a eles. Que eu acho que foi, né, o que o governo japonês justamente faz ainda, continua fazendo, que é o revisionismo histórico. E o modo como eles vendem a cultura japonesa para o mundo. As pessoas, elas não lembram dos crimes de guerra que o Japão fez e que eles não vieram pedir desculpas publicamente, assim, a China, a Coreia, que eles invadiram, escravizaram. E é isso que eu falo só. E a China ainda fica como vilã, né? Detalhe. Sim. Gente, Eles rapidinho. não pediram desculpa a gente... e eles vendem essa cultura toda, né? Da questão dos animes, essa estética kawaii deles, e
jogam para debaixo do tapete, né? O que fizeram. A gente pode fazer até analogia ao que a gente vê na história, porque há pouco tempo atrás era passado que os portugueses colonizaram o Brasil como se eles fossem um mocinho, vieram ajudar a gente a entrar na outra cultura. E quando a gente para ajudar, na realidade, foi totalmente diferente do que eles fizeram. Tipo, eles destruíram o nosso Brasil. Tipo, por muito tempo eu vi na história que eles eram tratados como os bonzinhos, tá ligado? Tipo, o que é chocante é que os próprios brasileiros que achavam isso, tipo, aí também tem o negócio da Princesa Isabel. E em Portugal. E também os portugueses, eles acreditam que o que eles fizeram aqui não foi errado. Rapidinho, pessoal. Como a gente tem pouco tempo, como a Akila mesmo falou, a gente vai tentar criar uma aula só para isso, só para a gente esse tipo de debate. Mas a gente vai dar uma passadinha agora, tá bom? Sobre Max Weber. Bem aqui. Eita. Rapidinho, Akila, tu pode ir por enquanto que fiz besteira aqui. Tudo bem. Walter Benjamin, só para encerrar o assunto, Walter Benjamin, que é um crítico literário, ele vai dizer o seguinte: a história é sempre contada pelo lado vencedor. E a gente sempre tem a noção do lado vencedor, jamais a gente tem a versão do outro lado. Então é sempre Troia, que é o lado bom da coisa. Mas vamos lá. Weber tem um pensamento interessante. Weber vai também ser um autor contemporâneo. Weber vai escrever do século XIX para o século XX. Weber vai ser um sociólogo de renome. Weber vai ser alguém que vai tratar o Estado como algo interessante. Weber vai tratar o seguinte. Weber vai ter... Estão me escutando? Estão aí? Estamos. Estão aí? Eu voltei. Vamos lá. Pronto. Mas, de maneira geral, existe uma distinção para Weber importante sobre dominação e poder. Tá? O que é dominação? A dominação implica para ele na aceitação da legitimidade, de quem emite a ordem e a probabilidade de que a ordem emitida seja aceita por outras pessoas que vão segui-lo. Portanto, quando a ação é aceita, dessa maneira, há uma ação de legitimidade. Tá? Então, há duas questões importantes para Weber, para a gente ter como ponto de partida, a ideia de dominação e poder. O que é poder para Weber? Poder para Weber implica coerção, a violência. Existe uma frase muito interessante do Weber que vai dizer o seguinte: olha, quem tiver medo da violência, fique longe da política. Porque a base do poder é a violência. Então, ele vai ter essa análise também bem crua. Certo? Ele vai acreditar muito... Diz, Bruno. Poder para Weber também, ele diz que, como tinham falado no início da aula, poder também é uma capacidade de impor a própria vontade na relação social. Aí, já puxando para a política, eu já te deixo aí rapidinho, desculpa. Já puxando para a política, essa é a questão de poder imposto na relação social. Quando esse poder passa para uma esfera de Estado, isso se torna político, isso se torna política para Weber, e justamente seria a capacidade de participar do poder e a influência no poder. Não sei se vocês pegaram direitinho o que eu falei, mas pode voltar, desculpa. Não, então tem essas questões, dominação e poder, que Bruno complementou. E Weber vai acreditar que o papel do Estado é cada vez mais racional, é cada vez mais burocrático. Weber está partindo do ponto de vista liberal, ou seja, ele está sabendo o seguinte: olha, o liberalismo venceu, realmente o capitalismo é uma realidade, e a realidade política no capitalismo é essa. Tá? E aí a gente vai ter o seguinte: a dominação no mundo contemporâneo é racional, ou seja, indivíduos cada vez mais usando de explicações racionais para eventos cotidianos, ou seja, a presença de coisas mais mitológicas não existe. Então, por que você é rico? Porque Deus me fez assim? Não, eu sou rico hoje porque eu tenho uma determinada empresa, uma indústria, e eu sou burguês dessa. Dá para entender? Então, é essa racionalização do mundo contemporâneo que Weber está tratando de analisar. O mundo contemporâneo ele é legal, ou seja, ele é baseado em leis, né? Ou seja, se formou a partir de um sistema econômico capitalista, como já havia dito, e
há uma crescente racionalidade do que pode e do que não pode. Portanto, a lei aí muito presente. Ok? Pegou Uma até aí questão- vocês? Uma questão que também se envereda muito nessa questão de racionalidade, de dominação, no caso, seria justamente ele traz essa parte de dominação, ele divide entre a legítima e a ilegítima. Ô, Aline, licença, teu áudio está ligado, Aline. Aline, teu áudio está ligado. Aí ele se dividiria numa dominação legítima e a definição ilegítima. A definição legítima ela se daria pelo Estado e a ilegítima se daria por influências de poder que tomariam certos territórios e implicariam o poder dela sobre esse lugar, como, por exemplo, milícia, enfim, coisas que não sejam de meio legal. A dominação também ela se divide em três partes, como já está escrito aí: a racional, a tradicional e a carismática. A carismática é justamente aqueles líderes que a gente pode dizer como o Lula, o Bolsonaro, mesmo que de modos opostos, eles são carismáticos para seu público, digamos assim. A tradicional, que pode ser, por exemplo, eu sou filho de um rei e logo vou me tornar um rei também, porque eu sou um príncipe. Logo seria por tradição, eu ganharia esse poder por tradição, até mesmo o Papa, quando o papado acaba e vai para outro Papa, por tradição, se chama de uma dominação tradicional. E a outra seria justamente a racional, que seria por leis, que seria medidas por leis. Por exemplo, normalmente, tipo, o Estado ele utiliza muito essa por leis, também pela burocratização, em que ele pega uma certa lei e vai te colocar essa lei, e tu vai sentir essa lei, e você vai saber que quem está lhe dominando é o Estado. Ou até você pode nem sentir, porque às vezes, enfim, como o Durkheim mesmo sabe, já falou, a coerção só é sentida quando a gente vai contra. Essa burocracia, por exemplo, essa burocracia do Estado fica muito presente o seguinte: já pensaram nisso? Que quando vocês, por exemplo, passarem no Enem, a quantidade de papelada que vai ser necessária para você provar que você é você para poder entrar na Universidade Federal? Já pensaram na dor de cabeça que é reorganizar tudo isso e pegar, e reconhecer firme em cartório e trazer uma série de documentações para tudo? Vocês já notaram isso? Que é muita documentação para tudo, que é muita burocracia para as coisas? Para Weber, exatamente isso é reflexo desse Estado, desse sistema capitalista que nós estamos vivendo. Essa racionalização está presente nessas burocracias. Por que eu, Áquila, tenho que provar o tempo todo que eu sou eu? Por que eu tenho identidade, CPF, CEP? Por que tantas informações? Tudo isso é uma espécie de burocratização fruta dessa racionalização. Pegou? Pegou? E é um estilo de dominação também. Que é, obviamente, estilo de dominação. Né? O papel do Estado para Weber é a capacidade de poder mandar. Ou seja, o objetivo maior do Estado, ele não mascara isso, é poder mandar. E também retribuir aos que apoiam, dando posições, recursos de vida, sobrevivência, entre outros fatores. Tá? Deu para entender isso? Vamos passar rapidinho, 3 minutos. Então eu vou passar, não vou falar das referências não, tá? Só vou passar. Aqui, Michel Foucault. Então, Michel Foucault, ele analisa o poder, só que não da forma que os outros analisaram, de uma escala macro. Ele gosta de analisar na escala micro, e para Foucault, ele diz o quê? Ele diz que esse poder, ele transpassa todas as pessoas. Ele que meio que transforma o poder, ele se transforma numa rede, é justamente essa piada da rede, me perdoem, eu gosto de fazer piadas ruins com slide, mas o poder seria como uma rede que transpassa todas as pessoas, e esse poder, Foucault, ele procura esse poder nas margens, porque nas margens, como, por exemplo, presídios, hospícios, seria um lugar melhor para ele conseguir ver como esse poder funciona. Ele fala muito também do poder, da questão do poder, que é a adestração do poder, o disciplinamento do poder, que ocorre, mas basicamente não é no corpo, é na alma. Tipo, é na alma, é basicamente na mente. Porque, basicamente, não sei se vocês conhecem o exemplo do panóptico,
mas é basicamente um presídio que tem uma torre no meio que fica rodando, tá ligado? A luzinha. Mesmo se eles, só que as pessoas que estão dentro do presídio, eles não conseguem saber se tem alguém realmente vigiando ou não. E por isso elas não tentam fugir. Logo, isso é como se fosse um adestramento sutil a eles, para eles não saírem, mesmo sem saber, só pelo medo, basicamente. Gostaria de implementar mais alguma coisa, Ayla? Vocês percebam o seguinte, geralmente a gente tem exemplos de poder de força física, né? A gente pensa que, eu vou exercer o poder, Bruno pegar uma faca, Bruno, não vou fazer isso não, nem se preocupe, pegar uma faca, Bruno vou botar no pescoço de Bruno e falar assim, passa o celular. Isso é poder? É poder, mas para Foucault, ele vai fazer uma coisa que é interessante, chamada genealogia do poder. Ou seja, o poder ele não só está expresso de forma do poder físico, o poder está expresso em outras questões. Exemplo, na linguagem. O que é alguém, quando está falando, geralmente, alguém que se demonstra ser inteligente, a gente costuma parar o que a gente está fazendo e ficar olhando como se fosse admirando. Isso é um poder. Exemplo, quando tua mãe nem precisa bater em você, mas quando tua mãe apenas levanta uma parte do olho e diz assim, às vezes não diz nada, só olha para você, você já sabe que você fez uma cagada, não é? Isso é poder. Portanto, o poder, ele é justamente isso que Bruno falou, é uma rede. O poder está em todo local e a todo momento. E existe uma palavra muito importante para vocês, que eu quero que vocês pesquisem depois, chamada microfísica do poder. Microfísica do poder, que é justamente ele analisando essas pequenas relações que nós temos e que nós demonstramos o poder o tempo todo. Eu, você, Júlia, Aline Guedes, Carla, Esté, todos nós demonstramos o poder uns sobre os outros. E justamente essa questão de adestração e disciplina, exemplo, você, por exemplo, quando vai sair às ruas, você se preocupa o tempo todo em não ser julgado pelo outro. Portanto, você tenta se adaptar, se adestrar para que o outro ele não te recrimine. Portanto, o outro nem precisa, às vezes, falar alguma coisa, mas nós já fomos educados a nos apresentar sempre pensando no outro. Dá para perceber esse exemplo pequeno? Pessoal, quem precisar sair... Pode sair, a gente já está terminando. Vai ficar gravado. E vai ficar gravado também, pode olhar depois. Mas a ideia principal, portanto, é perceber justamente essas pequenas relações, certo? Observa o nosso comportamento no dia a dia e a gente vai ver que o tempo todo o poder ele parece se fazer presente na gente, certo? E às vezes nem de maneira física, ok? Pegou isso? Deu para pegar? Deu para pegar alguém? Ok, professor. Deu, tá tudo certo. Reações bovinas. Bruno? A gente vai passar, tá? Eu só sigo. Pronto. Agora a gente vai falar de Marx, que é a relação dele se encontrando no poder. Boa noite, pessoal, para quem está saindo. Que a relação de poder dele se encontra no livro Capital, que a Ayla vai explicar melhorzinho agora. Quando vocês pegarem Marx, lembra o seguinte, Marx fala muito bem de uma sociedade dividida em classes, né? Para Marx, a história da nossa sociedade é uma história da luta de classes. Portanto, o Estado, que é essa instância que a gente está falando hoje, ora falar de política, ora falar de Estado, para Marx, o Estado está a serviço da classe burguesa. O Estado, para Marx, é classista, ou seja, ele está voltado a defender os interesses de quem tem mais. Essa é a ideia principal do papel do Estado para Marx. Ou seja, ele vai discordar dos contratualistas, ele julga ser uma visão ideologizante, ou seja, essa ideia de que os contratualistas não vai dizer que o contrato social é justamente para tentar organizar as pessoas. Para Marx, justamente, não existe essa ideia de que de um contrato social ou de que o papel do Estado é justamente organizar as pessoas. O papel do Estado é justamente defender a dominação dos burgueses sobre os proletários. E aí tem algumas referências para que vocês possam ter ideia de como entender mais essa questão do Estado em Marx, tá? Tem essas frases, essas questões, por exemplo, a frase que eu acabei de citar, que é toda a ideia de classe, que aspira à dominação, portanto, o poder político geralmente está associado ao poder de quem tem mais, o poder de quem está sobre os proletários. Então,
dá para entender mais ou menos de que qual é a visão que Marx está falando, que Marx está tratando sobre a questão do Estado. Ok? Pegou? Ok. Ok. Uhum. É isso. Eu É isso, pessoal. Eu espero que Pode vocês falar, tenham Clécio. gostado. Bruno, eu estou falando muito, mas espero que vocês tenham gostado. Eu espero que a gente tenha como ponto de partida. Eu e Bruno, a gente se disponibiliza para vocês, tá? Aperreiem a gente, mandem áudio. Eu vou deixar depois no WhatsApp para vocês, ou meu Instagram, certo? E aí vocês fiquem à vontade. Ok? Bruno, é contigo. É só isso mesmo, pessoal. Tchau. Obrigado pela paciência. E é isso. O pessoal tá querendo ir embora. Eu entendo eles, eu já fui aluno. Bateu a hora, dá vontade de sumir. Enfim, Menino, tchau, pessoal. Eu vou assistir as Olimpíadas, menino, que vai ter ouro, vai tentar ouro de novo hoje. Tranquilo. Vai Vai lá. Hoje é de quem? Quem vai participar? Eu espero. 1h vai ter jogo do Brasil de vôlei masculino contra a Rússia. Vai, eu vou Ô, meu Deus, assistir tenho hoje. coração pra assistir mais vôlei. Minha gente, vocês gostam de Douglas? Eu adoro Douglas. Ai, Nossa, amo ele. Perfeito, Muito amor. bom. Muito bom. Foi muito bom. É tudo, né? E hoje de 11 horas vai ter jogo também. Aí vai A ser gravação, disputando. Meu Deus! Está tudo sendo gravado. Assistir. Eu vou interromper a gravação. A gravação, desliga.